Salve galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu acabei de instalar aqui o Fedora 39 com Cinnamon. E pessoal, a diferença desse sistema aqui para o Linux Mint, tá, com Cinnamon, é justamente, pessoal, o kernel mais recente, né? Lógico que a forma de instalação de aplicativos também muda bastante, porém, ainda continua sendo bem simples de gerenciar os pacotes, tá? Isso porque a gente tem uma ferramenta nova, que é o Dragon DNF, que para mim é nova, né, no caso, e ela me lembra muito o Yast, né, que vem no OpenSUSE, tá? Por aqui você consegue instalar diversos pacotes, tá? Mas realmente dá para você fazer muita coisa por aqui. Eu instalei muita coisa por aqui, né? Inclusive o CPU-X, que é um software bem legal aí para você visualizar informações de desempenho da sua máquina, né? Inclusive ele está utilizando pouquíssima CPU aqui, tá, pessoal? Mesmo gravando aqui em Full HD, o clock não fica batendo o limite ali, né, e ele consegue manter uma temperatura muito boa, tá? Então, assim, questão de desempenho, nada a questionar. Eu achei que o Cinnamon aqui, ele tá mais fluido do que no Linux Mint, tá? Pelo menos é a primeira impressão que eu tenho aqui. Porém, bem que marca, o Linux Mint acabou marcando mais pontos, tá? Apesar do Fedora trazer um kernel mais novo, o Linux Mint teve um desempenho no Geekbench 6 melhor, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. Então vamos lá. Qual que é a diferença desse Cinnamon aqui? Cara, primeiro, ele não tem uma loja de aplicativos como os outros, tá? Mas o que acontece é que apesar de você ter essa possibilidade de adicionar, eu recomendo você utilizar ele da forma padrão, né? Porque, por exemplo, eu vou abrir aqui o navegador e eu já salvei aqui o FlatHub no favorito, tá? Porque eu já adicionei o suporte ao Flatpak, eu vou deixar para vocês, né, o link na descrição com os arquivos para você configurar aí o Flatpak, né, o pacote de idiomas no LibreOffice e também para você corrigir a questão de sincronização do relógio, tá? Que no meu aqui eu tive problemas, né? Mas é bem simples e prático. Um software que eu gosto de utilizar na minha máquina é justamente o Gnome Box, tá? Eu tenho ele aqui no repositório do FlatHub e para instalar, já que o Flatpak já está instalado, é muito simples. Eu venho aqui nessa setinha, né, dentro da página, copio essa linha aqui, venho no meu terminal, tá, pessoal? E mando ele instalar, né? Flatpak install, ele vai puxar as dependências aí para mim, né? E aí eu já vou estar com ele funcionando, né? Ele já vai fazer a instalação para mim aqui. Um que eu instalei via Flatpak foi justamente Proton QT. Ele está aparecendo o ícone aqui porque eu reiniciei a sessão, tá, pessoal? Toda vez que você instalar um Flatpak e ele não aparecer o ícone aqui, você pode ou encerrar a sessão ou reiniciar. Eu recomendo você reiniciar, tá? Para que ele apareça o ícone aqui, porque senão vai aparecer somente o nome, né? Deixa eu colocar aqui box, tá vendo? Ó? O meu apareceu o ícone já, por quê? Porque eu já antes de eu fazer essa reinstalação, eu tinha instalado antes e reiniciei a sessão, né? Então ele já estava com o repositório adicionado. Então ele já estava, pessoal, com o repositório adicionado no meu sistema, tá? Então tá aí, já está funcionando aqui, eu já posso executar o aplicativo, né, em Flatpak. Tá aí funcionando, tá, pessoal? Show de bola. E cara, eu achei que o Cinnamon aqui tá muito fluido. Tá basicamente a mesma coisa da versão com Gnome, tá? Exceto algumas pequenas áreas do sistema, ele acaba tendo ali basicamente a mesma transição, né, de animação do Cinnamon padrão que vem no Linux Mint, né? Aqui, por exemplo, não mudou muita coisa. Quando você clica para abrir, né, ele dá meio que aquela, como se ele estivesse dando meio que uma paradinha. Eu não sei se é a animação padrão do Cinnamon, porque todo Cinnamon que eu testei é assim, mas no geral as animações das aplicações, né, abertura de janela, né, de maximizar a janela e fechar, ele está muito mais fluido no geral, tá? A diferença, né, não é lá, nossa, drástica assim, né, mas você sente sim que está mais fluido, tá, pessoal? Então essa aqui eu acho que é a forma mais simples de você instalar Flatpaks, né, visto que essa nova ferramenta aqui, né, dependendo o que você quiser gerenciar por ele, você não vai conseguir ter a versão Flatpak, tá? Porque não aparece aqui, né? Pelo menos até o momento não. Eu baixei o Chrome, né? Só que eu não baixei a versão Flatpak. Eu baixei a versão RPM e aí quando você baixa um pacote RPM, ele faz, né? Ele adiciona para você, né, pessoal?
Deixa eu colocar aqui todos, senão ele não pesquisa, tá? Então olha só, ele achou aqui o Flatpak, que é a versão do repositório padrão. Não, perdão, Flatpak não, o Gnome Box, né? Então quando você baixa um pacote RPM, ele adiciona automaticamente o repositório para você. E aí clicando aqui em arquivo, repositórios, você consegue visualizar esse repositório aqui, como é o caso do Google Chrome, por exemplo, tá? Mas se você preferir baixar também o RPM para todas as aplicações, você pode baixar e instalar tranquilamente. Basicamente vai ser como se eu estivesse instalando o .exe aí no Windows, né? Baixou, executou, instalou, simples assim, fácil e prático, né? Tem outras aplicações aqui que eu gosto de instalar a versão Flatpak deles, né? Como é o caso do GIMP, né? Eu tenho o GIMP aqui, né? E eu vou instalar a versão Flatpak do GIMP, né? Para isso eu digito aqui GIMP. Eu gostei, pessoal, de gerenciar dessa forma porque eu não fico com o meu sistema muito poluído, né? Quando você vai na loja, geralmente tem várias versões do aplicativo lá, né? Pacote isso, pacote aquilo, e acaba que você não sabe qual é melhor, né? Qual escolher, né? Então eu vou instalar aqui agora o GIMP para vocês acompanhar aí. Vou limpar aqui, eu gosto sempre de limpar o terminal antes de fazer. E pronto, ele vai fazer a busca por dependências aí automaticamente. Confirmo mais uma vez para ele puxar as dependências e ele vai fazer a instalação. E é aquilo que eu falei, né? Normalmente quando você instala o pacote a primeira vez, precisa reiniciar a sessão ou o sistema para que o ícone apareça no menu. Se não aparece somente o nome, não aparece o ícone. E o ícone só vai aparecer depois que você reiniciar o sistema, tá? Isso é uma coisa que não acontece só aqui. Várias distribuições que não têm suporte a Flatpak é assim, tá? O Gnome também é assim. A maioria é dessa forma, tá, pessoal? Então, não dá para dizer que isso é um ponto negativo do sistema. Eu havia comentado sobre o desempenho, né, e olha só, eu tirei um print aqui do primeiro teste que eu fiz, né? E de fato, pessoal, ele marcou aqui, ó, 747 pontos no single, 2.400 no multicore. O Windows está marcando aqui 740 mais ou menos, quase a mesma faixa, e dos 2.400 aqui no multicore, no Windows 10, tá? No 11 eu não testei. Já o Mint marcou aqui, ó, incríveis 755 no single e 2.515 no multicore. Mas, na prática, usando assim o sistema, parece que o Fedora está mais fluido, né? Então, incrível que eles fizeram aqui. Sem contar que o kernel mais novo, né? Agora minha placa Wi-Fi não está conectada, mas eu consigo, né, ter suporte aí, né, a rede mais rápida, né, no Wi-Fi, né, também. E também ele reconhece automaticamente. Reconheceu também o Bluetooth, né? No Mint também reconhece, porém aqui ele liga automaticamente. No Mint eu tinha que fazer a ligação manual caso eu quisesse utilizar o Bluetooth. Outro teste que eu fiz no Mint, ele marcou 756 aqui no single, 2.500 no multicore. Então isso é bem relativo. De repente eu posso fazer um outro teste aqui no Fedora e ele tem uma pontuação aí ainda maior, tá, pessoal? Com relação aos wallpapers padrão que vem no sistema, a gente tem poucas opções, tá? Realmente é precário essa questão aqui. Tem o padrão, né? E tem algumas opções aqui que eu particularmente não sei se utilizaria, tá? Esse aqui até que é bem bonito, mas ele deixa a tela um pouquinho brilhante demais. Esse aqui, por exemplo, eu já usaria tranquilamente, mas ainda assim eu prefiro utilizar. Tem aqui, por exemplo, o padrão ou até mesmo o plano de fundo que eu tenho aí no meu desktop, tá? Deixa eu inclusive pegar um aqui já e já adicionar aqui, né? Deixa eu ver aqui, custom. Nem sempre aparece todas as miniaturas, tá, pessoal? Deixa eu dar um. Olha só, eu estava utilizando esse. Deixa eu colocar esse aqui. Não, prefiro esse daqui. Esse aqui eu acho que tá mais legal no sistema, né? Basicamente, tu também consegue adicionar imagens ali, né? Ou pastas, né? Com imagens, tudo mais. Tema de ícones, tá, pessoal? Estou utilizando o tema de um dos temas de ícones padrão, porém a gente tem as mesmas possibilidades do Cinnamon padrão aí de outras distros, tá? Que é adicionar outros pacotes de ícones. Por exemplo, a gente tem esse aqui, ó, que é o Paper, né? Que esse já vem pré-instalado no sistema, mas eu também instalei aqui o do Mac, tá? Eu gosto muito desse pacote de ícones aqui
Eu acho que fica bem bacana, tá aqui no sistema. E você tem ainda a opção de instalar outros pacotes de tema, tá? Realmente você tem outras opções aí. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Deixa eu ver se a gente tem tema de cursor também. Eu acho que alguns pacotes traz isso, né? Nesse caso aqui não trouxe, né? Esse tema que eu estou utilizando é o Andromeda, né? Eu vou mostrar para vocês depois como instalar. Eu já tenho um vídeo de como fazer isso, mas eu vou fazer novamente aqui no Fedora, tá, pessoal? Bom, é claro, pessoal, que a gente vai instalar. Eu vou mostrar para vocês, aproveitando já o vídeo, como vocês fazem para instalar o Wine, tá? Vamos abrir aqui o nosso gerenciador de pacotes. Inclusive com esse pacote de ícone, o Bluetooth aqui ficou até com um ícone mais bacana, né? Para visualizar. Eu não sei por que que ele está reiniciando. Quando eu inicio ele, ele está entrando naquela aba lá. É muito chato, cara. Ele demora um pouquinho para poder fazer a atualização do cache, né? Eu vou fechar aqui mais uma vez e vou reabrir, né? Olha só, ele vem aqui, ó, nessa opção todos atualizar. Quando ele está nessa opção, ele não encontra nada. Ele precisa estar nessa opção aqui, ó, que é a opção de todos, tá? Pode ficar até mais interessante, né, pessoal? A gente colocar aqui, em vez de grupos, né? Colocar todos aqui também, ó. Que aí você não precisa ficar selecionando o ambiente aqui, né? Para instalar alguma ferramenta específica, né? Vou limpar aqui a pesquisa. Bom, pessoal, fiz um corte no vídeo aí e eu queria aproveitar já esse vídeo aqui, né? E mostrar para vocês como instalar o Wine, tá? Então a gente está aqui com o DNF Dragon aberto, né? E a gente vai pesquisar aqui pelo Wine, tá, pessoal? Vou digitar aqui um Wine. E aí tem o Q4 Wine, né? E tem um Wine tradicional, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai escolher aqui um Wine, dar um aplicar e ele vai falar para a gente aí todas as dependências para a gente baixar, tá? Vamos clicar aqui em OK, digitar a nossa senha e ele vai fazer a instalação, tá? Nessa etapa aqui pode ser que eu faça um pequeno corte aí, para vocês não terem que ficar esperando todo esse tempo. E aí após o final da instalação a gente já volta para ver como é que tá a instalação, tá? Bom, pessoal, finalizada aqui a instalação. Depois que ele finalizar, né, ele vai zerar aqui a barrinha de progresso, tá? E aí, pessoal, a gente já tem o Wine configurado, né? De vez em quando aparece aqui, ó, tá vendo? Aparecem as ferramentas do Wine aqui, tá? Então isso quer dizer que já tá o Wine pronto aqui para a gente utilizar. A gente clicar aqui em Wine Configuration, ele vai abrir aí a configuração do Wine para a gente poder escolher a versão do Wine que a gente quer utilizar. Enquanto ele faz isso, eu vou clicar aqui em arquivos, né? Olha só, ele já abriu aqui, tá vendo? A gente vai escolher, eu vou escolher a versão aqui do Windows 10, tá? Vou aplicar e vou dar um OK. Vou aqui no meu gerenciador para ver se está funcionando realmente. A gente pode vir aqui, né? Eu tenho alguns programas aqui do Windows e eu vou clicar aqui, ó, abrir com Wine, né? Caso tiver tudo certo, pessoal, ele vai abrir essa janelinha para a gente fazer a instalação. O Fedora nesse ponto ele tem uma certa vantagem, porque sempre que eu instalo, eu nunca preciso ficar tendo dor de cabeça, né, para poder instalar os aplicativos, tá? Ele sempre abre tudo tranquilo e funciona de buenas, tá, pessoal? Inclusive a gente pode tentar instalar aqui o DirectX no Wine, né? Vamos ver se dá certo, tá? Não é garantido, mas às vezes dá certo. Então é só abrir a janelinha de instalação aqui do Direct, clicar aqui em aceito o termo, instalar a barra do Bing não, clicar aqui em sim, tá? E aí ele vai baixar o que for necessário. Ó, tamanho do download 11 MB, tá? Isso aqui ajuda muito na hora de executar,
os aplicativos da Steam, tá pessoal? Então olha só, ele instalou aqui, ó, o DirectX, tá? Show de bola. Agora a gente vai abrir a Steam. A versão Flatpak da Steam, tá pessoal? Só para lembrar, ele vai dar essa mensagem de aviso que vai atualizar o Steam Time, né? Toda a ferramenta da Steam. Cara, o que eu uso no meu dia a dia já está instalado aqui, tá? Uma coisa que eu também gosto de utilizar as versões Flatpak, o GIMP eu já instalei, né? O Kdenlive, tá? Eu também gosto de instalar a versão Flatpak do Kdenlive, né? Então, como são aplicativos casuais, né? Então, não são muitos, né? Então, para mim não faz muita diferença eu abrir o navegador para poder fazer a instalação deles, tá? Eu acho que pelo terminal é até mais rápido você fazer isso, tá? São processos a menos para o sistema executar, né, do que na interface. Então, vou dar um Flatpak install, vou dar um Y, sim, para puxar as dependências, e ele já vai puxar o Kdenlive aí para mim, tá? Eu uso pouco o Kdenlive atualmente, tá, pessoal? Mas minha suíte, a maioria é tudo em nuvem, né? Eu gosto de editar os vídeos mais pelo Clipchamp e CapCut online mesmo. Então não vai fazer tanta diferença assim se um dia ou outro ficar sem o Kdenlive, né? Mas é bom você ter, né? No meu caso que produzo conteúdo aqui para o canal, eu sempre gosto de ter instalado essas ferramentas aqui, tá? São ferramentas muito úteis e indispensáveis para a produção de conteúdo aqui no canal. Então olha só, a Steam já está executando, vou minimizar aqui para ele finalizar, né? Vou conectar a minha conta, né, pessoal? E aí eu já volto com vocês, tá? Bom, está conectando aqui minha conta, tá, pessoal? Vou minimizar essa aba do navegador aqui, porque o Kdenlive acabou de ser instalado, tá? Deixa eu abrir. Ele abre muito rápido as coisas, cara. Não dá nem tempo de você minimizar. Algumas exceções, como o Kdenlive, ele puxou aqui pra gente já o ícone, sem precisar reiniciar. Tá? Alguns aplicativos precisam reiniciar a sessão ou sistema, tá? Vou dar aqui um settings. Vou clicar aqui na interface. Eu gosto que ele abre na biblioteca. Usar o formato de 24 horas. E aqui eu vou clicar em português Brasil, tá, pessoal? Reiniciar mais tarde. Vou em compatibilidade. Vou habilitar o Proton, tá, pessoal? E vou reiniciar. Tá aí a Steam instalada, configurada, pronto para a gente ter nossos games aí, tá? Eu não vou participar dessa pesquisa porque eu já participei diversas vezes, tá? Aqui a gente consegue configurar armazenamento, tá? A gente pode adicionar um volume. Eu prefiro deixar aqui mesmo, né, no padrão. Interface tá aqui, né? Tudo como a gente queria. Uma coisa interessante, pessoal, em jogo eu gosto de mostrar o FPS, né? Vou colocar aqui canto superior direito e pronto, né? Inclusive vou colocar ele para instalar depois alguns jogos para poder trazer para vocês aí alguns testes, tá? Bom, pessoal, esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, tá? E primeiras impressões aqui do Fedora 39 com Cinnamon como sistema principal. Eu vou testar ele alguns dias aí por enquanto. Em questão de estabilidade, o Mint está imbatível, tá? Aqui nesse meu hardware, o Mint está imbatível. Mas, infelizmente, ele traz um kernel um pouquinho atrasado aí para alguns recursos que eu acabo, de vez em quando, né, precisando, como Wi-Fi, né, para às vezes rotear do meu celular, algumas coisas assim, tá? Nada muito exorbitante, mas vamos ver como é que se sai com essa versão do Fedora, né? E caso ele me surpreenda ainda mais, claro que eu vou trazer mais vídeos para vocês sobre esse sistema. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações, pessoal. E fique por dentro aí das lives, tá? A gente sempre tá fazendo lives aqui no canal.
Eu dei uma parada aí porque eu tive um problema com minha placa, né? Então eu tô fazendo live mais para bater papo com vocês mesmo, né? Para jogar por enquanto a gente ainda não fez, tá? Tem uns dias que a gente não faz. Mas de qualquer forma, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.